Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal da Master Elétrica, especialista em SPDA. Eu sou o engenheiro Marci Barros e nesse vídeo de hoje eu quero falar para você sobre um laudo de SPDA confiável. Então, vou fazer aqui os 6 passos de um laudo de SPDA confiável. Bacana? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para síndicos, administradores, empresas, condomínios, indústria e responsável por manutenção predial. Como fazer um laudo de SPDA de confiança? Porque não adianta ter um papel dizendo que o sistema está bom se na prática ninguém avaliou o para-raios na íntegra mesmo, né? Não fez a avaliação correta. Então, eu quero começar com um alerta muito importante. Laudo de SPDA não é só um documento para guardar em uma pasta e deixar arquivado. Ele pode ser solicitado em processo de AVCB, em auditoria, em um seguro, quando tem algum sinistro, fiscalização ou até um possível problema aí, né? Aconteceu teve uma incidência de um raio e aconteceu algum problema. Então, deixa eu ver lá como que está o laudo do SPDA, se tinha algum apontamento e não foi resolvido. Então, a pergunta não é apenas eu tenho um laudo. A pergunta é, esse laudo realmente mostra o cenário real do meu sistema de para-raios? Então, passo 1. Primeiro passo é a visita técnica. O primeiro passo é fazer um laudo de confiança. É a visita técnica. Não existe laudo sério feito apenas por foto, por achismo ou por conversa por telefone. O profissional precisa ir até o local, observar a edificação, entender o tipo de estrutura, verificar o sistema existente, identificar descidas, primeiro a captação, descidas, o aterramento, as conexões, os barramentos e possíveis pontos de risco. Cada prédio tem uma realidade. Cada condomínio residencial é diferente de uma indústria. A escola é diferente de um galpão logístico. Um galpão é diferente de um prédio. Um prédio antigo é diferente de uma construção nova. Cada é dedicado, a gente fala. Não é um produto de prateleira, é um produto dedicado. Por isso o laudo começa no campo, olhando a instalação de verdade. Então não adianta, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a visita técnica, certo? O segundo passo é a inspeção visual. O segundo passo é a inspeção visual. Nessa etapa, o profissional verifica se existe componente danificado, conexão solta, cabos rompidos, pontos de corrosão, de oxidação, descidas interrompidas, captor mal posicionado, qualquer situação que possa comprometer a eficiência, não está tensionado, tá? A pessoa até acha que tem alguma coisa lá, mas foi furtado. Alguém tirou, fez uma manutenção e não retornou o que estava. Então, a inspeção visual é muito importante. Aqui tem um detalhe que eu gosto de citar sempre. Muitas empresas acham que porque existe uma haste no telhado, eu sempre falo isso. Uma haste que eu digo é um captor com um mastro com captor Franklin, conhecido como pé de galinha no popular, né? Não é porque você tem lá um cabo descendo na parede que o sistema está funcionando. Eu sempre repito isso. Nossa função aqui é educar os nossos clientes. O para-raios, o SPDA, não é a aparência. O sistema antigo não significa ter um sistema seguro. A norma acabou de ser atualizada agora em março, dia 10 de março de 2026. Eu falo agora porque nós estamos em maio, tá? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a norma ela foi publicada dia 10 de março de 2026. Então, ela vem agora com mais seguranças, né? Vai aumentando o nível de segurança. O cenário da natureza vai modificando e a norma vai se adequando para que isso aconteça, a proteção das pessoas, dos sistemas internos, né? Da edificação, evitando choque elétrico, evitando incêndio e explosão, evitando falha nos sistemas internos, tá? Então, sistema antigo não significa sistema seguro. Sem inspeção, a empresa pode estar confiando em uma proteção que talvez nem esteja funcionando como deveria, tá bom? Então,
Primeiro passo, uma visita técnica. Segundo passo, a inspeção visual. E agora vamos para o terceiro passo, medições técnicas. Tem que ter os ensaios. O terceiro passo são as medições técnicas. Eu vou repetir. Um laudo de confiança precisa ter dados, não apenas opinião. Tem que apresentar. Tá? Eu quero ver um laudo lá e quero ver as medições. Às vezes a pessoa está falando, mas eu não vejo imagem, não tem provas. E a gente precisa ter as provas ali para dizer que equipamento que ele usou, como que ele usou, estava da forma correta. Tá? Nessa etapa são realizadas medições relacionadas ao sistema, especialmente para avaliar as condições do aterramento e outros pontos necessários conforme a análise técnica. Então essas medições ajudam a mostrar se o sistema está dentro de uma condição aceitável ou se precisa de correção. Tá? Às vezes a gente mede e estoura a escala, às vezes se for estrutural, fala que da captação até o BEP tem que ter 200 mili. E aí a gente chega lá e não tem, estourou. Conexão é ruim, a gente tem que refazer e fazer com que isso volte dentro das condições de medição, tá bom? Por isso um laudo fraco costuma ser bem perigoso. Quando ele não apresenta informações claras, o responsável pelo prédio fica sem base para tomar a decisão, sem segurança para apresentar para a diretoria, se for no caso aí uma empresa, se for o condomínio para o conselho, e sem clareza sobre o que precisa ser corrigido, tá? Então, primeiro passo, visita técnica. Segundo passo, uma inspeção visual. Terceiro passo, as medições, os ensaios. Tá legal? Quarto passo, a análise documental e normativa. Quarto passo é a análise documental e normativa. O laudo precisa considerar projeto, o histórico de manutenção, registros anteriores, ART, documentação existente e a situação atual do sistema. Por que o projeto? Porque nós vamos ver que se alguém projetou aquilo, se o que está instalado está de acordo com o projeto. Depois a gente vai fazer a inspeção visual e analisar as medições para ver se está ok. Mas o projeto a gente tem que ver se alguém projetou e aquilo está realmente instalado. É uma etapa que o engenheiro avalia a conformidade técnica do SPDA. O engenheiro, o técnico, quem esteja no local. Quem contrata, a pessoa que mais contrata esse serviço manualmente busca o quê? Responsabilidade técnica, ART, clareza no laudo, conformidade com a NBR 5419 e o apoio para o AVCB. É isso. As premissas são essas, mas no fundo eles querem a segurança. Quando começa tempestades fortes, trovoadas, relâmpagos, ele quer sentir o conforto da segurança. Fala, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o meu dever de casa, o meu laudo está atualizado. Então, se está atualizado é porque alguém veio aqui e validou que o sistema está em pleno funcionamento. Então, um laudo de confiança não deve ser um documento genérico. Ele precisa mostrar o que foi avaliado, quais critérios foram considerados, quais problemas foram encontrados e quais adequações são recomendadas e se foi realmente validado, se foi feito para ter a validação, beleza? Porque não adianta o laudo também apontar e ninguém tomar atitude, não ter ação. Então é planejamento e a ação para ver se isso aí foi feito. Legal? Então, vou repetindo os 4 passos. Visita técnica, inspeção visual, medições técnicas, análise documental e normativa. E agora nós vamos no 5º passo, que é o relatório claro com conclusão. Aqui está um ponto que muita gente esquece. O laudo não é feito só para o engenheiro entender. Ele também precisa ajudar o síndico, o gerente da manutenção, o comprador, a administrador, o responsável pelo prédio a tomar uma decisão. Um bom laudo precisa responder perguntas básicas, perguntas simples. O sistema está adequado? Sim ou não? Existem falhas? Quais são os riscos? O que precisa ser corrigido? Existe necessidade de manutenção? A documentação está completa? Esse laudo pode ser apresentado com segurança em uma auditoria, vistoria ou processo interno. Respondendo essas perguntas aí. Repetindo. O sistema está adequado? Existem falhas? Quais são os riscos? O que precisa ser corrigido? Existe necessidade de manutenção? A documentação está completa? É isso aí. Beleza? E agora o 6º passo, a ART.
anotação de responsabilidade técnica. É isso. Um laudo de SPDA de confiança precisa estar ligado a um profissional habilitado, treinado e capacitado, com responsabilidade pelo serviço realizado. Não é só a assinatura, não é só a data lá, não é só isso não. A responsabilidade técnica é sobre aquilo que foi vistoriado, medido, analisado e concluído, tá? Porque o cliente não quer um papel. O correto é o cliente não querer somente um papel, tá? Essa é a nossa função aqui, de educar-te, orientar a não ter só um papel. É você saber o que está acontecendo lá. Porque o cliente não deve querer só um papel. Você deve querer segurança, você deve querer clareza, tranquilidade para saber que o sistema foi avaliado e avaliado por quem entende, né? É avaliado por quem entende, não é chegar lá um pessoal que estava lá, já dá uma olhada para mim também no para-raios aí, não. Tem que ser uma pessoa treinada, capacitada e habilitada, beleza? Então, resumindo, um laudo de SPDA confiável começa com uma visita técnica, passa por uma inspeção visual, medições, análise documental, relatório claro e a responsabilidade técnica. Esses são os passos, tá? Então, quero validar aqui, se você é síndico, gestor, administrador ou responsável por manutenção, não espere a vistoria, a auditoria ou o seguro cobrarem. Você mesmo tem que estar por trás dessa segurança. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui, pode mandar mensagem para a gente, que com certeza nosso time de suporte vai te responder. Se não responder, fala comigo, eu vou te responder. Se não responder, a gente vai atrás da resposta e vai te apresentar. Mas com certeza nós vamos te ajudar, tá legal? Faça a avaliação antes. A Master Elétrica é especialista em para-raios e pode ajudar a sua empresa ou condomínio com inspeção, laudo, ART, manutenção e adequação do SPDA. Entre em contato com a nossa equipe e solicite uma avaliação. Então, fico por aqui nesse vídeo. Espero ter te ajudado. Espero que você tenha clareza para fazer a contratação de uma empresa que realmente é especialista. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.